Se você está começando na carreira acadêmica e nunca ouviu falar de cover letter, ou pior, se você já publica, mas vive recebendo rejeição atrás de rejeição, tem uma grande chance de você estar errando em algo que quase ninguém te ensina, a cover letter. E sim, ela pode definir se seu artigo vai ser revisado ou rejeitado em poucos dias. Se você acha que a cover letter é só uma formalidade na submissão de um artigo científico, você pode estar cometendo um dos erros mais comuns e mais perigosos da carreira acadêmica. Em muitos casos, é justamente essa carta que vai definir se seu artigo vai passar para revisão ou se ele vai ser rejeitado diretamente na triagem editorial. E o problema é que a maioria das pessoas escreve a cover letter de forma genérica, sem estratégia e sem entender o que o editor realmente quer ler naquela carta. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como construir uma cover letter forte, objetiva e persuasiva, e que aumenta de verdade as suas chances de publicação. Antes disso, curte o vídeo e segue o canal para receber outras dicas legais sobre ciência. Agora, deixa eu te explicar uma coisa que pouca gente fala de forma clara. A cover letter é um tema meio controverso dentro da ciência. Tem editor que simplesmente ignora e tem editor que lê absolutamente tudo com atenção. E isso, muitas vezes, depende do volume de submissões que a revista recebe. Mas aqui está um ponto principal. Só porque alguns ignoram, não significa que você pode negligenciar essa etapa. Muito pelo contrário. Quando ela é lida, ela pode ser decisiva. A boa notícia é que você não precisa escrever um texto longo ou muito complexo. Uma boa cover letter é, na verdade, bastante objetiva. E ela precisa de alguns elementos chaves bem estruturados que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, comece pelo jeito certo. Enderece a carta ao editor pelo nome dele. Isso parece detalhe, mas não é. E o mais importante ainda, confira se você está usando o nome correto do editor e da revista. Especialmente se você já submeteu aquele artigo antes e ele foi rejeitado e está tentando numa nova revista. Pode parecer básico, mas isso é mais comum do que deveria acontecer entre os autores. Tá? Autores mandando nomes errados de revista e de editor. Isso já vai soar muito mal. Agora vem a parte mais importante da cover letter. E aqui onde a maioria das pessoas erra. Você precisa vender o valor do seu artigo. Mas atenção, isso não é só repetir o resumo, é uma outra coisa. Você precisa, em poucas palavras, mostrar 3 coisas. Qual é o tema do seu estudo, por que ele é relevante e qual é a contribuição real que ele traz para a ciência. E aqui vai entrar um ponto mais estratégico ainda. Você precisa mostrar que o seu artigo faz sentido naquela revista. E como é que você faz isso? É muito simples. Você olha o que a revista tem publicado. Veja artigos recentes, veja tendências, pergunte. Meu artigo conversa com o que essa revista publica? Ele reforça uma linha que já existe na revista recentemente? Ele traz algo novo, mas ainda está dentro do escopo? Se possível, mencione isso na carta. Cite 1 ou 2 artigos da própria revista, artigos recentes sobre o tema. Isso mostra que você escolhe o periódico e reforça que a sua submissão não é aleatória. Outro ponto que pode ajudar bastante e que tem muita gente que ignora é a sugestão de revisores. Algumas revistas permitem que você indique de 3 a 6 nomes. Isso não significa que eles vão ser escolhidos, mas que você está facilitando o trabalho do editor. Você pode sugerir autores que você citou, pesquisadores da área ou até membros do corpo editorial. Só tenha um cuidado fundamental, nunca indique pessoas com conflito de interesse. Nada de colegas próximos, colaboradores ou pessoas que você tem um vínculo direto. E aqui eu vou te dar uma dica mais avançada e que, na minha experiência, faz muita diferença. Talvez seja o pulo do gato. Uma boa cover letter não precisa ficar restrita só ao campo científico. Se seu estudo permite, vá além. Mostre que o tema do seu artigo ultrapassa as barreiras da ciência e tem relevância na sociedade. Este vai ser um grande diferencial da sua cover letter. Por exemplo, o seu trabalho dialoga com políticas públicas, tem impacto na saúde, no meio ambiente, na economia, está inserido em um debate atual, às vezes até controverso? Se a resposta for sim, explore isso na sua cover letter. Isso vai ser um grande diferencial. Uma estratégia que eu uso e que funciona muito bem é mostrar que o tema é um verdadeiro hotspot, é um ponto quente da ciência. E como você faz isso?
não só com os artigos científicos, mas também com evidências de visibilidade fora da academia. Você pode, por exemplo, mencionar rapidamente que o tema tem sido destaque em veículos internacionais confiáveis, como BBC, New York Times, The Guardian. E se fizer sentido, até pode incluir 1 ou 2 links desses artigos que estão nessas grandes bases de mídia. Isso sinaliza para o editor que seu artigo não é apenas mais um estudo técnico, mas que ele está inserido em uma discussão mais ampla, atual e relevante. Mas cuidado, vai com cuidado, obviamente, porque tem que ter equilíbrio. Não é para transformar a sua cover letter em um texto jornalístico, nem em um manifesto político. Não é isso que eu estou falando. Tá? A ideia é estratégica. Mostrar que seu trabalho dialoga com questões reais e que estão acontecendo agora e que tem impacto além da academia. Porque no fim do dia, especialmente em áreas da saúde, meio ambiente e políticas públicas, os editores também estão interessados em trabalhos que tenham visibilidade, aplicabilidade e potencial de impacto. E quando você consegue comunicar isso bem, você não está só submetendo o seu artigo, você está mostrando que esse estudo realmente importa. Por fim, não esqueça das declarações formais. Isso é padrão, mas é obrigatório. Dizer que seu artigo é original, que ele não está sendo avaliado em outro periódico, que todos os autores concordam com a submissão, declarar conflitos de interesse e informar financiamento caso haja no seu estudo. E aqui vai um ponto final que é essencial. Sua cover letter não deve passar de uma página. Ela não precisa ser longa, ela precisa ser estratégica. Porque, no fim das contas, o objetivo é muito claro: convencer o editor, em poucos parágrafos, de que seu artigo merece ser enviado para revisão e que ele vai interessar outros leitores dessa revista. E se você fizer isso bem feito, você vai já estar um passo à frente de muita gente. Confie no que eu estou falando. Gostou do vídeo? Curte esse vídeo, segue o canal, compartilha com outras pessoas para eles terem também essa nossa dica importante na ciência.